Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Giane Cosconeto, que é médica ebiatra, médica da medicina do adolescente. E a doutora Giane, ela foi membro do Departamento de Medicina do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria em 2022, presidente do Departamento de Medicina do Adolescente da Sociedade Catarinense de Pediatria de 2018 a 2023 e atualmente é professora do curso de medicina da Unixul. Então, Giane, primeiramente, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. E a ideia nesse vídeo é entender um pouco mais a sua especialidade, que é a medicina do adolescente, também chamada de ebiatria, que é uma área que acho que ainda tem muito desconhecimento, né? Eu fico muito grata de estar aqui e poder divulgar, porque a medicina adolescente, a gente diz que ela é um filhotinho, ainda é uma das mais recentes, né? Apesar de ter uns 30 anos atrás, mas pouca gente conhece ainda. Ela é uma área de atuação do pediatra, então eu sou pediatra de formação, e me especializei, em vez de me especializar em cardio, gastro, neuro, eu me especializei nessa fase do desenvolvimento da vida do ser humano, que é a adolescência, que a gente entende que é dos 10 aos 19 anos, pela Organização Mundial da Saúde, e podemos prolongar a juventude, né, o adulto jovem até 24, 25 anos. Então, é o pediatra que cuida do desenvolvimento do ser humano nesse período da vida. E quer saber por que chama ebiatria? Essa é uma curiosidade que todo mundo tem. Claro. A ebiatria, o nome surgiu da Hebe, que é a deusa da juventude da mitologia grega. Então, a Hebe é filha de Zeus na mitologia grega e ela representa a juventude. Por isso que foi dado o nome ebiatria. Mas ficou medicina do adolescente, que é assim, ficou mais conhecida, né, mais aceita pelo público como medicina do adolescente. Ótimo. Bom, a pediatria é a área que, se for pegar todas as especialidades médicas, é a que tem o maior número de especialistas, né? Ah, e aí a gente pega, vamos considerar a idade de 0 a 18 anos, né? Metade desse período é passado na ebiatria, ou seja, na fase da adolescência, né? Por que tem tão pouco, tem tanto pediatra e tão pouco ebiatra? Pois é triste, né? Eu falo assim, até os pediatras fogem de tudo isso. Eu acho que essa é a nossa grande luta, porque é uma população, porque muitos médicos deixam de fazer a pediatria porque a gente precisa se envolver com a família, né? Se envolver com os pais. E essa é uma parte onde alguns médicos desistem da especialidade. A adolescência, quando chega, é um momento de muito conflito. E lidar com o adolescente precisa de habilidades e competências do médico, diferente de atender uma criança e de atender adultos. E eu acredito que essa abordagem que precisa ser mais diferenciada é que dificulta dos médicos se interessarem pela área. Mas também acredito muito que é pela falta de conhecimento, de divulgação mesmo, de saber que existe essa área, porque quando você começa a trabalhar com adolescente, nossa, é muito divertido, você consegue mudar a vida de uma pessoa. Então, isso para nós médicos é gratificante, muito gratificante. Quando você se envolve, né, quando você faz esse trabalho de uma forma que você se conecta com o adolescente, é muito bom, muito bom. Mas eu acredito que essa é a explicação, A sabe? Para explicação. lidar com um adolescente, exige do profissional, tanto psicólogo, quanto qualquer professores, né? Inclusive nós médicos, com uma habilidade diferenciada. A gente precisa desenvolver essas capacidades, sabe? Sem dúvidas. Bom, e acho que uma outra dificuldade, além talvez o interesse dos profissionais, é o próprio paciente, né? Quer dizer, toda criança é levada, vamos dizer, conforme a planilha das sociedades, as orientações no pediatra. Então, quantas vezes tem que ir em cada etapa da vida, vai seguindo tudo certinho, até que chega a adolescência. De repente, aí, eles meio que desaparecem e passam a procurar o médico apenas em caso de alguma intercorrência médica, né?
Então a ideia um pouco aqui vai ser mostrar por que é que essas pessoas deveriam procurar uma consulta de rotina, de avaliação, como fazia isso até poucos anos antes, né? O primeiro ponto para discutir em cima disso é o que a gente chama de puberdade, né? Que é aquela fase que, se a gente fosse resumir, é quando a menina vira mulher e quando o menino vira homem, né? Queria que você me falasse um pouco do ponto de vista médico, quer dizer, o que acontece nesse período? Eu gosto de fazer uma pequena diferenciação que antigamente a gente entendia o adolescente quando ele entrava na puberdade. Mas, na verdade, o conceito de adolescente é muito mais do que só a puberdade, né? Porque a puberdade é a preparo, como você falou, para a gente se tornar um homem e se tornar uma mulher. Preparo do nosso corpo, com alterações hormonais. Então, a puberdade são características que começam a aparecer no nosso corpo através da ação desses hormônios, que é o crescimento da mama, o crescimento dos pelos, o crescimento do genital, para nos preparar o nosso corpo para a reprodução. E também a gente cresce tudo, né? Cresce em altura, todos os órgãos crescem, então é a terceira fase de grande crescimento do ser humano. Então, a ação desses hormônios da puberdade, na menina, ele pode começar a partir dos 8 anos, e nos garotos, a partir dos 9, que é antes do conceito de adolescente, percebe? Mas ele também pode acontecer, a puberdade, até os 14 anos. 13 anos, né, para as meninas, 14 anos para os rapazes. Eu posso ter uma puberdade mais atrasadinha, a gente diz assim, entrar na puberdade mais tardiamente. E tudo isso é puberdade. Então, e aí, se eu já estou com 13 anos e ainda não entrei na puberdade, mas eu já sou um adolescente, percebe? Então, a adolescência ela é mais ampla do que a gente conceituar só pela puberdade, né? Então, respondi a sua pergunta. E aí, por que é tão importante? Porque é uma fase de grandes transformações. Sempre que você for ler algo sobre adolescente, vai falar dessa palavra, transformação. E realmente a gente passa aquele estirão rápido, né? Cresce 10 centímetros no ano, os pensamentos, o cérebro, acontece uma remodelação que a gente chama de poda neural, e assim, tudo que você entra, esse cérebro adolescente entra em contato durante essa fase, você está estimulando essas células nervosas e o que não é usado, você está botando fora, vamos dizer assim. Então, imagina isso acontecendo no nosso desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, a gente pode prevenir coisas que vão ter efeitos negativos no futuro da vida desse indivíduo. Então, ele vai ser um adulto que, se a gente não cuidar preventivamente, vai ter problemas quando adulto. Então, não vai ser esse adulto, ou esse homem, essa mulher saudável. Vai ter problemas aí que a gente vai só empurrando para resolver lá tardiamente. Então, a pediatria, ela é uma especialidade muito preventiva, né? Só que os pais, como você disse, somem do médico quando chega a adolescência, porque não tem essa clareza da importância de prevenir uma baixa estatura, por exemplo, pode ser por uma deficiência nutricional nessa fase do estirão, que não vai recuperar mais, né? Por uma falta de ferro, que é uma coisa simples, por exemplo, da gente repor, e outros milhões de outras coisas médicas, vamos dizer, né? Mas, para simplificar, é muito importante que a gente olhe para essa fase de crescimento. Ótimo. E para ser bem sucedido numa consulta nessa época, você tem que considerar tanto as mudanças físicas como as mudanças de comportamento, mudanças neuronais, mudanças cognitivas desse indivíduo, né? Então, assim, começando pelas mudanças físicas, uma das preocupações que você já citou aqui é o suporte nutricional, né? Então, todas essas mudanças que tem na vida da criança são suportadas, ela precisa de energia para poder ter essas mudanças e essa energia vem da alimentação, né? Por outro lado, é um momento em que a autoimagem do adolescente também é muito importante, né? Então eles seguiam muito pela imagem corporal e é muito comum, e além disso, quer dizer, durante a adolescência, principalmente as meninas, elas tendem a ganhar massa gorda, né? É uma das características da puberdade feminina é justamente o ganho de massa gorda. E aí pega uma menina que está precisando de um suporte nutricional grande para
crescer, para se desenvolver, que está ganhando, eventualmente ganhando peso de uma forma que talvez para ela não seja como ela queria. E que talvez ela não tenha ainda maturidade, vamos dizer, cognitiva para entender todo esse processo, né? Quais são as dificuldades que você vê para conseguir manter um aporte nutricional adequado para que ela possa se desenvolver adequadamente, sem deficiências? A imagem, a autoimagem, a autoestima do adolescente, ela sempre é muito comprometida. Por quê? Porque, imagina, a gente começa a crescer pelas nossas extremidades, né? Mãos, pés, braços, pernas, para depois o tronco. E como que o adolescente relata essa transformação do corpo físico mesmo? É muito estranho para eles, é assim a sensação, é estranho. Então, imagina, por isso que eles esbarram nas coisas, né? Porque você ainda não tem a percepção corporal, a nível mental mesmo, do tamanho que o teu corpo está ficando. É muito rápido esse crescimento. Então, a gente aborda essas questões de uma forma no nutricional, no consultório, mostrando para eles, né, que essa transformação do corpo ela precisa cuidar com os modismos, por exemplo, como você falou eles são muito influenciados por comida vegetariana, vegana, imagina. Para ter o aporte necessário, então, se eu estou no estirão do crescimento, se é nessa fase de crescer rápido, se eu já estou na fase de desaceleração, a quantidade de calorias que o adolescente precisa por dia é bem menor do que se ele está na fase de estirão. Então, imagina como é importante ter esse acompanhamento principalmente durante essa fase rápida do crescimento, que para as meninas acontece antes da menstruação. Para os rapazes, a gente usa a tabela de Tanner, né, que é uma avaliação do corpo em relação à puberdade, o tamanho do testículo, né, como que o volume do testículo, como que ele está crescendo. Então, eu gosto de dizer, João, que nenhum outro médico vai avaliar o corpo dos seus filhos, principalmente os meninos, no genital, se não for nessa fase da vida. Porque o médico de adulto, ele só vai examinar genital se a queixa for lá. E raramente os homens procuram um médico. E as meninas ainda têm a sorte das mães levarem na ginecologista por conta da menstruação. Mas a menstruação acontece depois dessa fase de crescimento, percebe? Então, é essencial que a gente consiga fazer esse acompanhamento, que é o médico de adolescente que faz isso, né? Durante essa fase. A literatura científica, ela manda fazer a avaliação anual do adolescente. Mas, na minha opinião, nessa fase de estirão, a gente devia fazer pelo menos 2 vezes no ano, que daria a cada 6 meses, né? Eu gosto de fazer nos meus pacientes a cada 4 meses. Ótimo. Bom, e quando a gente fala nas mudanças comportamentais, né, do adolescente, a gente está falando disso no ambiente doméstico, está falando disso no ambiente escolar, né? E aquela criança que até então ela falava tudo para os pais, né? Então era aquela pessoa que queria estar com os pais o tempo todo, que contava tudo que acontecia na escola e contava tudo que fazia de errado também, porque não entendia a malícia ali de querer, vamos ser claros, de querer mentir, de querer esconder dos pais, né? De repente, a mãe começa a ver que ele começa a se isolar um pouco em casa, que ele não quer mais conversa, que não quer falar sobre a escola, parece que está tendo alguma coisa de errada, mas você não sabe se está tendo de errado, ou pelo contrário, muito provavelmente está tendo coisas erradas ali, né? Como é que você vê essa relação do adolescente e a sua família no momento em que o adolescente quer ganhar independência e a mãe quer tirar a independência dele? Você falou bem, a mãe quer tirar a independência. Por quê, né? Porque nós, as mães, eu me incluo como mãe, eu sou mãe de filhas gêmeas adolescentes, agora com 18 anos, e existe essa coisa da gente ter dificuldade, das mães terem dificuldade de deixar os filhos crescerem, sabe? A gente quer continuar cuidando, protegendo, e isso dificulta o deixar crescer, né? E aí, quando chega a adolescência, que você comentou deles ficarem mais reclusos, é porque nós adultos, o que foi a queixa que os adolescentes falam? Que nós adultos não entendemos eles.
E por que eles dizem isso? Porque a gente vê o adolescente como um problema. A gente começa a esperar que o adolescente tenha um comportamento de adulto que ele ainda não é adulto. E a gente não faz isso com as crianças. Então, você não espera que uma criança reaja de uma forma adulta, porque ela é uma criança. Agora, um adolescente que já cresceu, que já está com um corpo que parece adulto, a gente esquece que o cérebro dele ainda não tem funções, habilidades para ter o comportamento de adulto. E aí, o que as mães fazem? Reclama, critica, julga, né? Vê o filho como problema. É ele que me desrespeita, é ele que não me obedece, é ele. E aí você quer controlar, quer fazer que ele faça agir como você fazia quando era criança. Ó, eu estou dizendo, sou tua mãe, você precisa agir dessa forma. O adolescente não, ele já começa a argumentar, porque ele está querendo autonomia e independência. Então é onde começam os conflitos da mãe com os seus filhos, ou do pai, enfim. E aí eu diria que a gente precisa fazer essa intermediação, sabe, João? A gente faz a intermediação dos pais com o adolescente. Eu gosto de fazer um trabalho, eu tenho uma formação de psicodrama, eu gosto muito de usar a dramatização. Então, fazer a mãe se colocar no lugar do adolescente, olha, quando você entra no quarto dele e abre a porta, já começa a brigar, a xingar, você não faz nada, só quer saber, você tem a única obrigação de estudar e nem isso você faz. Imagina você recebendo essa carga da sua mãe, né, todo dia, o que acontece? Eu vou me trancar no meu quarto mesmo, não quero saber de fato. Agora, se você cria você sabe dar limite, né, com autoridade, o seu filho adolescente respeita a sua autoridade, aí as coisas param de entrar em conflito. Eu gosto de dizer assim, nós somos adultos, o adolescente é pequeno, ele é o infantil ainda, vamos dizer assim, ele não amadureceu tudo ainda, mas ele não é mais criança, então não dá mais para tratar como criança, não dá para ser de igual para igual, mas também não dá para ser aqui como era criança. Então ele cresceu e a gente pode se aproximar dele, mas nunca perder a nossa autoridade. Então é uma conversa que eu diria assim, você precisa ouvir o adolescente, o que ele tem, o que ele pensa, os argumentos. Você não precisa que ele concorde com você, porque você é a autoridade, você é que dá o limite, mas precisa ter essa aproximação de saber quem manda, vamos dizer assim, né? E quem obedece, mas ao mesmo tempo ele precisa se sentir respeitado, né? no que ele pensa, nos argumentos, sabe? Não dá para dizer é assim porque eu quero e pronto. Ótimo. Agora, ao mesmo tempo em que ele vai crescendo, vai ganhando essa independência, o adolescente é muito sensível a comportamentos de massa, né? Então, ele quer fazer o que o grupo faz, ele quer pertencer a um grupo. Então, se o grupinho dele quer ir no cinema, ele vai ser o que vai querer ir no cinema. Se ouve uma música, ele vai querer ouvir aquela música. E se começa a fumar vape, ele vai querer fumar vape, ou talvez não vai nem querer, mas ele vai fazer isso porque ele tem que pertencer àquele grupo, né? A gente sabe que isso na adolescência é muito comum. E aí você fala, bom, tudo bem, a mãe tem que dar liberdade para a criança, mas até onde vai essa liberdade, até onde que tem que tirar a liberdade? A gente não pode esquecer que a adolescência, como eu falei, né, que está tendo essa transformação cerebral, e o córtex pré-frontal, que é essa região aqui, que é a região que nos dá a capacidade de ter o freio, como você falou, o adolescente ainda não tem. Por isso que ele se mete em comportamento de risco, por isso que ele vai atrás do grupo, ele precisa pertencer ao grupo, ele tá se desidentificando da família, que era o único modelo de referência que ele tinha, para ir para o mundo. Então, ele começa a ter as referências dos amigos, fora de casa, né? Fora do ambiente de casa. E começa a confrontar essas coisas que ele vê fora dos valores que ele tem em casa. Mas, ao mesmo tempo, ele é impulsivo, ele é onipotente. O que é isso? Ele age por impulso, ele mal pensa, né? Ele não pensa na consequência. Eu gosto de dizer que ele tem uma miopia. O que é miopia? A gente não enxergar de longe. O adolescente não consegue enxergar a consequência longe. Então, ele vai fazer o que a manada está fazendo, o que todo mundo está fazendo, até para se sentir incluído e não se sentir rejeitado, né? Ele quer pertencer a esse grupo. E para ter a identidade dele, que ele está construindo. O que é a busca da identidade na adolescência? É buscar quem eu quero ser e como que eu quero ser visto pelas pessoas. E isso está em construção.
Então, os pais têm que sim, eles precisam dar o limite, porque o adolescente por si só, ele não consegue fazer isso, ele não tem habilidade funcional do cérebro para pensar na consequência, para não agir por impulso. Então, às vezes, as mães ficam magoadas quando percebem, esses dias você viu uma mãe que falou, ele fala foda-se para mim. Falei palavrão, não sei se podia, mas enfim, o adolescente fala essas coisas, né? Eu falei, não, olha, você não pode aceitar isso como resposta do seu filho, porque isso é desrespeito. Então, às vezes, as mães ficam confusas nesse sentido, né? Porque, é um adolescente que fala por impulso, elas ficam magoadas às vezes. Então, não levar para o pessoal e entender que ele precisa, sim, do seu limite, você precisa dar o freio, ele tem necessidade. Não é uma coisa que a gente pode deixar na mão do adolescente, né? A forma que a gente dá esse limite é que precisa ser bem, como é que eu posso dizer, assim, bem arquitetada para não ter o conflito, né? Não é uma coisa de imposição, é por respeito, né? Eu gosto de dizer, ele não vai te obedecer por medo de você, mas porque ele sabe que você é autoridade, por ser autoridade você quer a proteção dele e a segurança dele. Se ele entende que você está querendo proteger e vê-lo seguro e conversa sobre isso, aí ele vai pensar na sua orientação, porque o adolescente vai fazer o que der na cabeça dele, né? Você não tem mais esse controle de botar, a não sei que você tranque o adolescente dentro de casa. Quando ele está ali 15, 16 anos, ele vai fazer o que ele quiser fora dos seus olhos, né? Ou seja, de alguma forma não adianta você segurar demais, não adianta colocar um detetive atrás dele. Você tem, vai ser, é saber que ele vai fazer coisa errada e saber como é que você vai reagir. Como é que você vai reagir? Digamos, a criança chegou fumando em casa, ou você achou ali alguma coisa errada ali na casa dele, nas coisas dele. E aí, o que a gente pode fazer nessa hora? E aí, o que as mães fazem na maioria das vezes? Dão bronca, fala que não vai mais sair, proíbe, dá castigo, punição. E isso não é uma forma de educar, né? Por quê? Porque o que a gente educa punindo? Nada, só mais raiva. Como que eu vou me sentir? Como que o adolescente vai se sentir? Eu estou sendo punido por alguma coisa que todos os meus amigos fazem e que é normal fazer na minha idade. É assim que ele pensa. Só que a mãe tem razão, ela está querendo proteger o corpo do filho dela, que não tem a noção do que está acontecendo com o pulmão dele. Mas quando você entra nessa de proibir, de brigar, de julgar, aí você está se afastando do seu filho. E esse é um dos trabalhos que eu gosto de fazer, que é, tipo, vamos abordar de uma forma que você não se afaste do seu filho. Porque quando a gente consegue se conectar, então, vamos supor, ele chegou, descobriu, você vai ter que marcar uma conversa, vamos conversar. Mas o que você vai conversar? Olha, não é na hora que você está pé da vida. Você falou, como que as mães reagem? Então, eu gosto de dizer para as mães que eu atendo, assim, a gente não vai reagir, porque nós somos adultas, nós temos cérebro adulto. Então, a gente vai escolher como agir. Quando a gente escolhe como agir, a gente consegue se colocar no lugar do adolescente, entender que ele está fazendo porque ele quer pertencer ao grupo, porque os amigos todos fazem, ele quer fazer o que os amigos fazem. Mas você, é isso que eu falo para minha mãe, para as minhas filhas, eu falo, olha, a mãe dessas amigas não tem uma mãe como eu, porque eu sou a mãe de vocês. Então nós vamos conversar sobre esse assunto que está em questão. E aí a gente senta para conversar. E o que elas me dão de devolutiva? Poxa, mãe, as mães das minhas amigas não falam como você fala. Então, a forma que a gente se comunica com o nosso filho é que faz a diferença, percebe? Como eu escolho agir? Então, tem um momento adequado. Olha, descobri que você está usando esse negócio aqui, não é legal para você, nós temos que sentar para conversar. Quando nós vamos fazer isso? E aí marca com o adolescente, percebe? Você não sai da branca dando bronca. Aí marcou a conversa, vamos conversar. Aí você se une de argumentos. Não vai lá falar, porque só faz mal, porque o adolescente vai estar cheio de argumentos. Ele vai te dar, ele testa, né, o lutador. Ele vai estar cheio de coisas. Tem adolescente que traz até artigo científico. Então, você não pode deixar, né, ainda mais com o chat GPT hoje, que eles usam direto. Então, a gente tem que estar muito segura da nossa posição. Olha, dentro dessa casa, não vai ser permitido isso. E eu não permito que você
público. Se eu souber que você está fumando, nós vamos tomar uma consequência. Qual vai ser a consequência? E por que o acordo tem que ser junto com o adolescente? Porque ele já tem que saber qual é a consequência. Porque não é só dizer assim, ó, não é bom você fumar, porque você vai estar estragando o seu... Essa coisa, eu digo assim, fazer terrorismo com adolescente não adianta, sabe? Dizer que o pulmão dele vai ficar ferrado, que beber álcool vai ficar com fígado cirrótico. Para ele, isso é muito longe, não acontece com ele, ele é onipotente, não vai acontecer comigo, acontece com todo mundo, menos comigo. É assim que funciona um adolescente. Então, a mãe precisa fazer o quê? Ela precisa deixar claro qual é a consequência. Olha, se você não fizer o que nós estamos combinando, e eu souber que você burlou o combinado, estou te pegando fumando de novo, bebendo de novo, tem uma consequência. E qual vai ser a consequência? Aí você combina a consequência já com o adolescente, antes dele errar, entende? Ele tem que saber, tem que ter a consciência. Por quê? Porque aí ele se compromete em seguir a regra, ele é responsável por ele mesmo. Ele está sendo responsável pela saúde dele. E às vezes, João, a gente precisa deixar ele quebrar a cara um pouco, sabe? Passar pelo... Eu tive um colega que tinha um filho diabético tipo 1 e que ele não tomava café da manhã. O que ele fez? Hipoglicemia. Uma hipoglicemia pode dar uma crise convulsiva, né? Claro, é um pouco mais raro, mas pode acontecer. E o pai brigando para ele não sair sem o café da manhã lá, até o dia que ele teve a crise e passou pelo sufoco de passar pela experiência ruim. Então, o adolescente sente, né? Ele tem que sentir o problema, às vezes, para se dar conta das coisas ruins que ele está escolhendo. E claro que a gente não vai deixar uma coisa tão ruim como essa que aconteceu com o filho do meu amigo acontecer, né? A gente pode se antecipar, mas onde que está a antecipação? Nessa conversa, sabe? Nessa conexão. Que o adolescente entende que você entende ele, que você apoia, mesmo ele errando. Olha, eu sei que você fez errado, mas eu estou aqui porque eu quero te ajudar, eu quero te proteger. Aí ele te ouve. Aí ele dá ouvido para o que o pai e a mãe estão orientando. Ótimo. Um outro ponto, a sexualidade, né? Então, vamos lá, você tem ali crianças que estão chegando na adolescência, a mãe acha que é um bebezinho, que não pode falar, não pode saber sobre isso, não pode falar sobre isso, não está preparado, não está na idade ainda, e aí? Eu gosto de dizer assim, ó, a adolescência a gente divide ela em 3 fases, né? Que é a inicial, 10, 11 e 12, a intermediária, que é ali 13, 14, 15, e a final, 16 até 19, e adulto jovem de 20 a 25. Dependendo de qual fase a gente está falando, quando a gente está aqui no começo, no início, que é o despertar da sexualidade, a gente devolve a pergunta. Sabe? A gente não vai sair dando uma aula, explicando tudo. Vamos supor que venha uma pergunta, né? O que é... Eu lembro até hoje, quando eu cheguei na cama, o meu pai estava na cama e eu deitei e falei, pai, que é orgasmo? E ele, óbvio, ele ficou perplexo, assim que os pais ficam, né? O que eu vou responder agora, né? Então, assim, não sai respondendo o que é. Pergunta, devolve a pergunta. O que você acha que é? Onde você ouviu? Aonde que você leu? Quem falou isso para você? Então, quando a gente vai tratar dos assuntos de intimidade no início, quando você é muito novinho ainda, está saindo da infância para a adolescência, a gente sempre devolve a pergunta. Agora, se você já está lá falando com um adolescente que já teve relações, já está de 17, 18 anos, aí é uma construção, você já veio construindo. Se você tem abertura para conversar sobre esses assuntos, é conversar mesmo, perguntando o que sente. E eu gosto de dar sempre essa estratégia, sabe, João? É assim, fale da sua adolescência, das coisas que você, como mãe, como pai, conta como que você e seu pai, como é que o pai e a mãe se conheceram, como é que foi o início do namoro, conta do que você sentiu, para dar abertura para que o adolescente também tenha abertura para falar do que ele sente. E não é ficar dizendo, sabe, tem que usar camisinha, tem que se proteger para não engravidar, porque isso não repercute no adolescente, por aqui, sai por aqui, e eles não usam, né? Eles não usam camisinha. Então,
fica como uma coisa instrutiva, né? Você está instruindo, mas na prática o comportamento não vai mudar. Quando o comportamento muda, quando a gente passa os nossos valores. E se a gente passa o valor de eu achar, eu não acho legal que você vai se relacionar com qualquer um numa noite sem nem conhecer a pessoa. Isso fica, eu gosto de dizer, a voz da consciência do seu filho. Aquela vozinha que a mãe falou, sabe? Isso fica. Então, é dessa forma, conversando e contando primeiro dos sentimentos, focar nos sentimentos. Ótimo. Até porque esse tipo de orientação ele vai chegar nele, né? Quer dizer, talvez se ele vai fazer ou não é outra questão. Obviamente você pode passar os valores, vai passar tudo, mas querer ficar cartilha de como que tem que fazer, aí acho que já não é por aí, né? Uma outra dificuldade nesse início de adolescência é que a puberdade, como você falou, né? Ela acontece em momentos muito diferentes. Então, uma menina pode entrar na puberdade com 8 anos de idade e a outra com 12. Né? E às vezes a menina que tem 11 anos parece adulta, a menina que tem 12 parece uma criança. Né? Isso gera muito conflitos internos, principalmente naquela criança que está mais atrasada. Né? Então é a criança que eventualmente sofre bullying, às vezes começa até a se isolar porque acha que, enfim, se acha inferior. Como é que isso deve ser abordado? A gente gosta de usar, a literatura, ela usa do bullying, o agressor e a vítima, mas a gente gosta de usar, né, quem sofre o bullying e quem pratica o bullying, né? Porque todos são vítimas, na verdade, no fundo, né? E o adolescente, ele tem uma linguinha afiada, né? Parece que o adolescente, ele gosta de fazer pegar um ponto frágil do outro e expor, né? Que é o que a gente chama de bullying. Mas por trás do comportamento do adolescente, se a gente for investigar, sempre existe alguma coisa, né? Por isso que a gente diz que ele também é vítima, tanto quem comete quanto quem sofre. Não existe, sabe, só um lado da história, né? Então, a gente deveria abordar dessa forma, com esse olhar, tanto para quem sofre quanto para quem agride. Porque existe algo por trás desse comportamento, dos dois lados. E você falou, a menina que se sente mais fragilizada, inferior, está mais infantil, normalmente ela vai buscar os semelhantes, né? Eles vão buscar o grupo. E aí o grupo que se acha mais popular, principalmente na escola, né? Sempre vai ter os grupinhos, as patotinhas. O que acontece? Um despreparo de nós, adultos, dos professores, para fazer essa intermediação, entende? Para unir os grupos, né? Para ter esse olhar de o que está por trás dessa pessoa que está agindo dessa forma com o outro. Por que essa pessoa está expondo uma fragilidade do colega? Porque hoje é ele que está sofrendo, mas amanhã pode ser o agressor que pode estar sofrendo o bullying. Então, fazer esse diálogo, ter espaço dentro da escola para que os alunos possam falar entre si disso, sabe? Poucas escolas são preparadas para isso. As minhas filhas estudaram numa escola bastante inclusiva, assim, e foi uma experiência muito boa, sabe? Muito legal, porque tinham professores lá capacitados para fazer esse tipo de ambiente, que, na minha opinião, é algo que resolveria o problema ali entre eles, entre os jovens. O problema é que os professores não têm essa capacitação, aí os pais vão na coordenação reclamar, depois atritam os pais de quem sofre e de quem agride, atritam com os pais, e aí vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve que só vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, e nós médicos podemos aí agir nessa parte emocional, que eu gosto de falar isso, que o bullying é algo que às vezes chega para nós no consultório. O adolescente só vai se abrir para a gente, às vezes não se abre nem na escola, nem para o professor, porque não vê essa abertura lá. Então chega para nós médicos. E aí a gente não vai, nós médicos não costumamos ir na escola que nem a psicóloga vai.
mas a gente pode sim referenciar para fazer esse tratamento psicológico, né? Então, a gente identificar dentro da nossa estrutura de anamnese, da entrevista clínica do médico adolescente, a gente aborda todas as questões, inclusive essas questões da escola, dos sentimentos, a parte psíquica, como você falou antes, o adolescente raramente vai ficar doente. Por quê? Porque é o auge do nosso corpo. E quando fica, vai para uma emergência. Mas as questões emocionais, elas são disparado o mais importante na adolescência. Sempre vai estar fragilizado, né? Certo, eu acho que talvez a grande diferenciação da especialidade não é pela mudança física, vamos dizer, falar para uma puberdade tardia precoce, qualquer um na pediatria pode falar, especialmente os endócrinos, mas as mudanças emocionais associadas a isso é bem mais específico e mais difícil, talvez, né? Uma das situações que isso também pode envolver, quer dizer, a gente discutiu a questão do pertencimento, né? De ter que ser, a fazer o que os outros fazem. Só que as pessoas muitas vezes são diferentes, né? E têm às vezes um interesse um pouco diferente. E aí, muitas vezes você pega aquela pessoa, mas todos os meninos querem jogar futebol, só eu que não quero. Ou então, eles só ouvem tal tipo de música, eu não gosto dessa música. Ou então, enfim, querer julgar de alguma forma responsabilidades em terceiros e acabar se isolando um pouco disso. Você vê muito isso, quer dizer, o isolamento social de alguns adolescentes? O que isso pode ser pensado? Sim, sim. Mas aí, ó, na maioria das vezes, o mais comum é o adolescente querer achar um grupinho para ele pertencer. Então, ele sempre vai achar um grupo que seja mais semelhante às coisas que ele gosta. Quando a gente está diante de um adolescente que está se isolando, é onde a gente precisa prestar mais atenção. Por quê? Porque pode ser um sintoma inicial de algo mais grave, né? Tipo, a maioria dos suicídios, por exemplo, na adolescência, ela tem associação com um transtorno psiquiátrico que não foi diagnosticado. Então, imagina, eu tenho um adolescente que está se isolando, mas não é uma coisa só, não é uma coisa da idade dele se isolar, percebe? É uma coisa de estar em grupo. Se ele está isolando, isso precisa ser um sinal de alerta para nós, tanto para os pais quanto para nós médicos. Porque o isolamento não é algo que o adolescente busca por ele mesmo, mas existe algum diagnóstico que a gente não está enxergando, percebe? Precisa de uma investigação mais detalhada. Agora, hoje em dia, com a tecnologia, né, João, eles estão muito isolados no quarto por conta do celular, né, de ficar muito tempo nas telas. E aí, se a gente for tratar desse isolamento junto, associado ao celular, às telas, aí o que os mais trabalhos científicos estão mostrando para a gente é que eles estão preferindo se relacionar virtualmente do que presencialmente. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver habilidade para se relacionar presencialmente, né? A gente não chega e sai lá, tem um grupinho de pessoas, a gente chega e vai conversar. Agora, se eu estou num grupinho do WhatsApp, é rapidinho eu mando uma mensagem ali, não sei nem com quem que eu estou falando, não sei nem quem é todo mundo que está no grupo, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar em alerta, porque eles estão preferindo em todos os, assim, até intimamente, o que os trabalhos estão nos mostrando é isso. Eles estão preferindo o virtual do que o presencial, do que o olho no olho, do que estar junto, né? E isso, para mim, é assustador, né? Eu acho que os pais têm que estar muito atentos a isso. Ótimo. Bom, esse era o outro ponto que eu ia querer chegar, na questão agora das tecnologias, né? Então, na infância, a gente ouve muito aquela coisa, tem que tirar a criança da tela, temos que colocar ela no mundo real, a tela não é boa para a criança. Mas o adolescente, ele precisa da tela também, né? Quer dizer, o adolescente, ele já está chegando numa fase em que ele precisa de tecnologia até para, quer dizer, isso vai fazer parte da vida dele e ele precisa, usa na escola, usa para estudo, usa para o lazer também. E aí é um momento que talvez a gente não tenha como tirar a tela dele, mas sim regular ou talvez controlar, ou seja tempo, ou seja no tipo de acesso que tem. Como é que
você vê essa questão da tela na adolescência? Sim, a gente orienta os pais durante a consulta para usar os aplicativos. Existem vários aplicativos, né, de monitoramento parental, que a gente chama assim. E eu fiz um e-book com 6 aplicativos dizendo o que ele é capaz de fazer, como que você monitora, porque a grande questão dos pais é assim, mas eu vou estar invadindo a privacidade. E não é bem assim, né? Você não precisa ficar lendo as conversas, como antigamente a gente lia o diário, né? O adolescente fazia diário. Agora as mães querem ler o WhatsApp. Não é por aí, né? Você não precisa ficar lendo as mensagens, mas você precisa sim monitorar, precisa saber com quem está conversando. O problema é que os pais não têm o conhecimento, o tal do letramento digital, que é o que a gente chama na literatura, o letramento digital. Nem os pais têm. E como é que eles vão orientar os filhos? Então, primeiro a gente precisa orientar os pais, para daqui aí eles se deem conta que precisam fazer isso com seus filhos, né? Então, tem que fazer, não é não fazer, tem que fazer, precisa buscar esse conhecimento e precisa sim ter um monitoramento. Não tem o filho, eu gosto de fazer assim, ó, quem deu o celular? Quem paga a conta da internet? Quem pagou o celular? Foi o filho? Não, não foi. Então, na hora que você entrega o celular, você já tem que deixar pactuado, olha, o celular é seu para o uso, mas o dono dele, quem está pagando a conta, sou eu. Então, eu vou dar as regras. Então, os pais têm que dar o limite da regra do uso do celular, o tempo, é uma outra coisa que a gente diz, mídia, é, a dieta midiática chama. Por que dieta midiática? É que nem uma dieta alimentar também. A gente não tem que olhar só o tempo de uso, sabe? A gente tem que usar a qualidade, aonde que ele está navegando. Ele está usando para estudar? Quanto que ele está usando para estudar? E hoje os celulares mostram tudo isso, né? Onde é que ele ficou, quanto tempo ele ficou no TikTok? Eu consigo saber isso. Então, os pais precisam fazer. E é muito legal quando os pais começam a monitorar e os adolescentes começam a perceber, hoje eu usei 1 hora menos, né? Eles também começam a participar do desmame, e aí tem que ser que nem qualquer droga, né? Diminuir. Se eu estou dependente, que eu estou com sinais de dependência da tecnologia, tem que ir desmamando. Não dá para tirar de uma vez, porque vai ter abstinência, vai ficar estressadíssimo, né? Então, a gente vai tirando isso gradativamente, mas os pais têm que atuar muito mais ativamente nesse assunto, sabe? Ótimo. Bom, então não é saber o que ele está falando no WhatsApp, porque acho que isso é uma questão privada dele, mas talvez saber quanto tempo ele está no WhatsApp ou talvez com quem ele está falando no WhatsApp. Seria basicamente, tipo, tá aqui, tá, quem é essa pessoa? Bom, tá bom, não quero saber o que você está lendo com ele. Seria mais ou menos E isso. quanto tempo no TikTok também, que é uma perda de tempo, é perda de vida, né? Perda de tempo de vida e de se desenvolver. Ele é um ser que está em desenvolvimento. Se eu fico ali numa coisa que foi feita para manter o meu cérebro conectado, eu estou perdendo tempo de viver a minha vida. Essa noção que o adolescente tem que ter, né? E a gente não aborda. Eu acho que fica essa coisa, porque para o adolescente, até me deixa aqui, estou aqui no meio da minha, me deixa em paz, é o que eles pensam. Mas, cara, você está perdendo a sua vida, Sem né? dúvidas. Está perdendo de fazer uma coisa, de aprender, de conhecer, de se desenvolver em alguma área, de conhecer pessoas novas para estar aqui, ó. Ótimo. E aí, só ainda na tecnologia, um último ponto que eu acho que seria legal da gente falar. No começo, você começou falando da ebiatria, da medicina da adolescência, adolescente como sendo aquela criança de 10 até os 19 anos. Era isso. Quando a gente pega a maioria das mídias sociais, se não me engano, são 13 anos a idade limite, né, para que você poderia entrar. A gente sabe que muitos pais liberam crianças de 10 anos para ter canal de YouTube, para ter rede social, né? Agora, nesse caso, os pais estão errados. Difícil a gente julgar, né? Não, no Ó, mínimo, os pais estão burlando a regra, né? olha, eu já tive mãe que trouxe a filha de 11 anos, porque estava com dependência tecnológica, e quando eu fui abordar como é que era isso, o irmão de 7 anos já tinha um celular.
E aí, quando eu fui falar que, olha, não deve ter um celular uma criança de 7 anos, né? Olha, sua filha de 11 já está com sintoma de dependência. Ela ficou muito furiosa comigo, me xingou, disse que ela não tinha ido ali para eu dizer como é que ela tinha que educar os filhos dela. E óbvio que no dia depois, quando teve o retorno, ela, né, se desculpou, porque o que toca na gente, nas mães, né? A gente se dá conta que permitiu algo que está fazendo mal para o nosso filho. Nenhuma mãe, em sã consciência, vai querer fazer mal para o seu filho. Só que a gente não se dá conta, às vezes. Não se dá conta de que aquilo que está acontecendo, que está deixando, e aí é para crianças pequenas, né, João? Eu tenho que me segurar muitas vezes quando eu vou num restaurante que eu vejo uma criança de 2 aninhos mexendo na tela e eu sei que ela está na tela e os pais estão deixando para poderem ficar sossegados no restaurante, porque uma criança de 2 anos nunca ficaria sentada numa cadeira se não tivesse o celular, né? Ela estaria correndo pelo restaurante. Imagina o adolescente, né? Ele também precisa desse tempo de brincar, de encontrar os amigos, sabe? De bater papo, que a gente gostava de fazer na casa das amigas, ficar conversando até de madrugada, em vez de ficar trocar pelo celular, né? Ficar no celular conversando até de madrugada. Então, é isso. A tecnologia, ela é muito danosa e nós estamos fazendo mal, sim. A gente já está, né, em vários lugares europeus, por exemplo, já estão tirando da escola o uso do celular. Aqui na universidade, eu já falo para os alunos deixar na bolsa. Enfim, tem hora para usar. Tem hora e tem motivo para usar. Ótimo. Bom, acho que já deu para entender bem as especificidades. É claro que tem muito mais do que isso. Cada tema desse aí é uma discussão enorme, né? Mas Eu estou falando, né, João? talvez o caminho, a necessidade de fato de ter alguém que entende talvez mais até desse lado emocional. Tudo a gente quase não discutiu aqui sobre problemas de saúde, problemas físicos, porque acho que isso daí talvez outros pediatras vão fazer isso muito bem, a própria pediatra vai fazer isso bem também, mas o que diferencia de fato é essa visão social, emocional do adolescente, né? O último ponto só que a gente precisava discutir aqui, Gianni, é como que é essa consulta do adolescente, porque o adolescente ele já tem algum grau de independência, mas ele também não tem uma independência total, os pais deles ainda são responsáveis, né? E na consulta médica ele pode estar namorando e não quer falar para o pai, ou ele pode estar tendo um comportamento de risco que o pai não sabe e ele não quer que o pai saiba. Como é que funciona isso? Ele vai sozinho na consulta, ele pode ir, talvez marcar com você sem o pai estar sabendo. O pai tem direito de saber o que o filho te passou na consulta. Até onde vai o segredo médico numa consulta com o adolescente? Como é que funciona tudo isso? Tá. Vamos começar como funciona a consulta primeiro. A consulta funciona quando, a maioria das vezes, os pais trazem o adolescente mesmo sem ele querer, né? Aí a gente atende os pais junto com o adolescente. Depois tem um segundo momento que é sozinho com o adolescente. Nós convidamos os pais para se retirarem e ficamos sozinhos com o adolescente. E aí conversamos sobre os pontos mais sensíveis, né, da vida dele. E aí depois chamamos os pais de volta para dar a devolutiva e as orientações. Isso é uma consulta como funcionaria normalmente, na maior parte. Mas o adolescente tem o direito de ser atendido sozinho, sem a presença dos pais. Aonde que está o ponto? Nós, médicos, quem for atender, o profissional que for atender, precisa descrever no prontuário que ele tem capacidade mental, né, de executar suas orientações. Então, isso vai acontecer durante a consulta. Se você percebe que o adolescente não vai ser capaz de seguir as suas orientações, aí você vai pedir para ele, nós vamos convencê-lo a chamar os pais para que venha a consulta, né? Agora, se o adolescente já está lá com seus... isso, normalmente, acima de 16, o adolescente já pode ser atendido sozinho, é garantido por lei e tudo. Dos 16 ali aos 14, que é o grande debate, porque até os 12, 13, as mães vão juntos. É raro um adolescente... Ali no início da adolescência é mais difícil eles desgarrarem dos pais, sabe? Mas ali quando já está ali no 13, 14, 15, que é a fase intermediária que eu contei para você,
Esse eles já querem mais a sua individualidade, o sigilo, eles têm direito ao sigilo, que é o segredo médico, a confidencialidade, né? Eles têm isso legal, tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é o pessoal do direito que vê os adolescentes a partir dos 12 aos 18 anos, e o ECA, né? Então, eles têm, e a sociedade também, tanto de pediatria quanto de ginecologia, a gente já tem esse consenso que ele pode ser atendido sozinho. Mas quando está ali entre 14 e 16, a gente precisa relatar no prontuário isso, que ele tem a capacidade, que ele é bem orientado, é como se fosse uma avaliação psiquiátrica, vamos dizer assim, né? E aí você registra o prontuário e pode atender sozinho. Quando que a gente quebra o sigilo, né? E para quebrar o sigilo, o adolescente tem o direito à confidencialidade. Então, para a gente dar informação para os pais, a gente precisa comunicar para ele primeiro. Então, ele não precisa concordar comigo, tipo, eu já tive uma adolescente que veio para eu dizer para a mãe que ela estava grávida. Ela já sabia, já tinha feito o teste, mas a mãe não sabia, né? Então, essas situações, assim, gravidez, doença infecciosa, né, ou principalmente o HIV, uma hepatite, tudo que tem risco de vida, né, não só o risco de vida do adolescente, mas você acha que ele tem um comportamento que possa ter risco de vida para outras pessoas, né, tudo que tem o risco de vida envolvido, a gente precisa chamar os pais para contar. A responsabilidade da pessoa que é a responsável legal pelo adolescente. Mas nunca sem o adolescente saber. Nunca você vai contar algo para os pais sem comunicar ao adolescente que você precisa fazer isso, entende? Você não faz... Porque senão é quebra do sigilo, né? Você está quebrando o direito dele do sigilo. Mas daí você vai falar, olha, mesmo que você concorde ou não comigo, eu preciso chamar os seus pais nessa situação. E aí você combina com ele, né? Ó, se você quer estar junto, se não quer estar junto, quer que eu fale sozinho, depois do pai vem. A gente também pode atender os pais sozinho no primeiro momento, né? Enfim, aí a forma de fazer isso depende de cada caso. Respondi? Você costuma receber pais que vão sem a criança, sem o adolescente na consulta? É raro, mas tem mães que quando marcam assim, mas será que eu podia conversar um pouquinho com você antes dele? Aí, quando começa assim, eu já sei que tem alguma coisa que ela não quer que o filho saiba. Aí eu já percebo que a relação dos dois já não está tão afinada assim, percebe? Tudo dá sinal pra gente. Mas tudo bem, você atende primeiro, ouve, o que a gente deixa claro? Tudo que a gente conversa com os pais, o adolescente tem o direito de ficar sabendo, se ele quiser. Se ele não quiser saber, se ele não perguntar, eu não preciso ir lá e contar tudo que a mãe me falou. Até porque, às vezes, são coisas da mãe. São coisas tipo, ela está se separando do marido. Ou ela está com alguma encrenca com o pai da criança que são separados. E ela não quer que falar dessa situação para o filho, ela tem todo esse direito. E não tem necessidade do filho ficar sabendo mesmo, né? Então, a gente pode, sim, atender os pais separados, sem problema nenhum. O único cuidado que tem que ter é esse. O adolescente não pode achar que você está falando dele, coisas dele, e que ele não tem o direito de saber. Tá ótimo. E, bom, comportamentos de risco. Vamos lá. O paciente está fumando vape. A gente sabe que é proibido, né? Ele não quer que o pai saiba. Ou está fumando maconha. Ou ele está já, enfim, alguma coisa nesse sentido. O pai precisa saber? Eu preciso contar para o pai? Você está me perguntando? Isso. Não, nesse tipo de situação, não. A gente pode conduzir primeiro com o adolescente, né? Você vai atender, você não vai dedurar ele para os pais. Mas eu, sinceramente, vou te contar o seguinte, os pais sabem, né? Os pais descobrem, os pais sabem. Então, você vai ajudar ele nessa intermediação, nessa conversa com os pais, essa é a verdade. Porque raramente os pais não vão saber o que o filho está fazendo, sabe? É raro o adolescente conseguir esconder dos pais as coisas que ele está fazendo. Mas vamos supor, você deve estar me perguntando, se ele confessou para você, mas os pais ainda não descobriram, eu devo contar? Não tem risco de vida. Eu vou tratar.
Eu vou fazer o papel dos pais nesse sentido, entende? Porque eu vou mostrando, eu já atendi um garoto que a mãe, só que aí a mãe já sabia, né? A gente, que era usuário de maconha, estava indo mal na escola e tal. Aí a gente foi acompanhando esse adolescente, fazendo um trabalho para que ele fosse reduzindo o consumo. Então, esse é o nosso trabalho, né? Tá ótimo. Jane, eu acho que deu para entender bem aí como que funciona a consulta. Espero que tenha ajudado a convencer algumas pessoas aí da importância de estar levando seus filhos ainda numa consulta de rotina e não só quando estiver doente, né? Obrigado mais uma vez, Jane. Eu quero dar uma mensagem final, posso? Vamos lá, claro. É que eu gosto sempre de dizer assim, ó, o maior problema na fase da adolescência é a comunicação, como que a gente se comunica com os nossos filhos, né? E tudo passa pela confiança. Então, se o seu filho confia em você, ele vai confiar se ele sabe que ele tem o seu apoio mesmo quando ele erra. Então, se você está tendo dificuldade de mostrar para ele isso, né, que você sabe que ele vai errar, mas que ele tem o seu apoio, que ele pode confiar em você, a gente pode fazer essa intermediação. Né? Porque o objetivo do médico, do adolescente, que é um grande acolhedor, eu gosto de dizer que nós somos acolhedores, é aproximar os pais dos filhos nessa fase da vida. Obrigado mais uma vez, Jane. Eu que agradeço.